primeira referência da existência da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Arraial de Betim é da data de 1814, em documento encontrado no Arquivo Nacional, onde solicita-se a Sua Alteza Real provisão para a ereção de uma capela para Nossa Senhora do Rosário, dizendo ainda o documento que se desejava prosseguir na arrecadação de fundos e donativos para sua construção. Manuel Antônio Carvalho, falecido em 10 de outubro de 1828, deixa em seu testamento uma esmola de 30 mil réis para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário que se pretende fazer. Eu, Manuel Antônio de Carvalho, estando em meu perfeito juízo, deixo de esmola para a Igreja da Senhora do Rosário da Capela Nova do Betim que se pretende fazer 30 mil réis. Em 23 de setembro de 1851, através da Lei no 522, o curato da Capela Nova de Betim é elevado à categoria de paróquia e passa a pertencer ao município de Sabará. Em 1856, o Frei Francisco Coriolano Otrante, missionário capuchinho, inicia, entre os bons fiéis, uma subscrição para a construção da matriz. Em 1861, devido a dificuldades para a continuidade das obras de construção da matriz, o padre Casimiro Moreira Barbosa recomenda ao bispo de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso, em visita pastoral à paróquia, utilizar o dinheiro da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, sob a alegação de que a mesma estava em decadência por falta dos devotos pretinhos e também, dadas as dificuldades de se levar adiante a construção da Capela do Rosário, que, neste momento, já teria perdido grande madeiramento, carretos e despesas, sendo atendido em despacho favorável. A esta época, havia uma imagem de Nossa Senhora do Rosário que era venerada pelos pretos, mas que se achava entronizada na matriz de Nossa Senhora do Carmo, Igreja dos Brancos, dos Senhores, constituindo empecilho às suas preces e oferendas. Em 1894, inicia-se a construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário, através de despesa realizada pelo vigário Domingos Cândido da Silveira, na qualidade de presidente da mesa de Nossa Senhora do Rosário. Em fevereiro de 1897, a capela recebia a vidraçaria e nela já se celebravam os atos religiosos. A Capela do Rosário, aqui do bairro Angola, em relação ao Congado, em relação à história dessa irmandade, a gente observa que ela é muito além da sua construção, né? A gente observa que é realmente uma capela de época, a gente observar a sua arquitetura, o seu formato, né? Observar o seu telhado, os seus vitrais, o seu assoalho, né? Que está ligado intimamente à tradição do Congado ao fazer o som, né? Com as gungas, com os passos e principalmente, né? Aos seus santos protetores, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Ifigênia, que estão no seu adro central. Então, ela é um lugar de memória, uma memória latente, uma memória de resistência, uma memória de cores, de som, de dança, de expressão corporal, por parte dessa gente que sobreviveu num tempo difícil, que de certa forma, se mantém viva por meio das gerações futuras que são expressas pelo Congado de ano em ano. O edifício não é a Igreja do Rosário, a Igreja do Rosário é o povo do Rosário. Uhum. E então ela começa provavelmente no final do século XVIII, porque no início do século XIX a gente tem um pedido, um pedido de ereção da capela e uma herança que uma pessoa deixa para a construção da capela. Se foi pedido a ereção de uma capela, ela geralmente ela é pedida por pessoas que são devotas daquele santo, daquele oráculo. Então, significa que existia um povo do Rosário no final do século XVIII aqui. E talvez a gente consiga... A gente tem um censo de 1830, acho que um de 1872, mas num livro da Leda Martins, Afrografias da Memória, ela fez uma pesquisa e ela encontra o inventário das fazendas da Puquéria, que é aqui na Várzea da Pantana e região de Bandeirinhas também, fazenda em Bandeirinhas, que consta o nome de alguns escravizados que estavam no inventário do testamento. Uhum. E, então, provavelmente, é esse povo que deve ter sido
o primeiro povo do Rosário aqui em Betim. Sou neto do Sr. Raimundo Moreira, né? Sr. Raimundinho, que é um dos fundadores aí do Congado aqui de Betim, né? Um dos que trouxe o reinado aqui, Nossa Senhora do Rosário aqui para Betim. E essa capela tem uma história muito importante para nós, né? Porque aqui que se iniciou, né? Aqui no bairro Angola, se iniciou aqui também a vida dos negros, né? Se iniciou a vida diante da igreja, com os negros que moravam aqui no Angola, né? Então essa capela, a gente tem registro aí das primeiras irmandades aqui em Betim, desde 1711, a gente já tem registro aí das primeiras irmandades que havia aqui em Betim, que na época ainda era Capela Nova, mas era uma irmandade de associação, né? Uma irmandade onde que os negros criaram essa irmandade para poder se proteger, né? Para poder conseguir comprar aí a sua alforria de maneira legal, de forma legal, né? Regular. As fontes mais antigas que nós temos, que fala sobre a história da capela e da irmandade, elas datam em 1813, quando essa irmandade de escravizados, né, faziam a sua movimentação para a construção desse templo religioso aqui no Angola. Então a irmandade ela ficou praticamente quase todo o século XIX, né, tentando a construção através de levantamento de fundos, né. Um fato negativo foi que em uma visita pastoral do bispo, nesse meio desse século, né, ele desviou todo esse fomento dessa capela para a ampliação da igreja Nossa Senhora do Cabo. Fato este fez com que atrasasse, né, as obras de conclusão, né, e de construção dessa igreja, dessa capela, né. E o que nós temos enquanto fontes que marcam realmente essa inauguração data no final desse século, né, em 1893, onde se tem a solicitação de bênção, né, para o uso dessa capela. E aí você tem o pedido de ereção da capela em 1814. Daí você vai ver toda a saga, então depois disso, quase 80, 90 anos para se construir aquela capela, o dinheiro que tinha para construir a capela foi tomado para construir a igreja dos brancos na praça. Então tem um monte de saga, até que no finalzinho do século XIX, um padre, resolve dar término à capela. Eu acho que em 1896, 1898, alguma coisa assim, eles completam e ela ganha vidraçaria toda. Então, nesse ponto aqui, a gente fala que aí ela dá como terminada. Em 1852, um fazendeiro rico aqui de Betim, né, que chamava Antônio Carvalho de Almeida, ele, no seu falecer, ele deixou um testamento doando uma esmola para os negros aqui da região do Angola de 30 mil réis para a construção da capela. E aí, quando Betim deixou de ser estância para ser paróquia, e aí passou a pertencer à paróquia de Sabará, o bispo lá de Sabará veio fazer uma visita aqui em Betim e um pároco sugeriu para o bispo que pegasse essa esmola de 30 mil réis dos negros, porque não estava dando continuidade na capela, já tinham comprado madeira, a madeira estava se perdendo, a capela estava pela metade, né, os barros já estavam dissolvendo, a capela não estava sendo construída. Então, sugeriu que pegasse essa esmola que foi concedida por Antônio Carvalho para reformar a matriz de Nossa Senhora do Carmo lá em cima. Então, nisso, os negros, aí o bispo autorizou e os negros perderam toda essa contribuição que tinha sido doado para fazer a capela de Nossa Senhora do Rosário, eles acabaram perdendo. Então eles tiveram que começar tudo do zero, né? O negro começou do zero. Então, olha para você ver, de 1814, a capela só voltou a ser novamente construída, as obras da capela só voltou a ser tomada, foi em 1894. Em 1894, a capela voltou a ser
ser, porque né, com a ajuda aí dos negros, a comunidade também começou a ajudar mais os negros a angariar fundo, então ela ficou quase que 100 anos parada, né, do pilar até a metade da capela. Então só em 1894 a capela voltou a ser construída de novo. Então, e aí ela foi finalizada, que antigamente eles colocavam, era a última vidraça que se dava como finalizada uma capela, né? Quando colocava o último vidro, finalizou a capela. Então o último vidro que colocado na capela para finalizar que a capela estava erguida, aí já foi em 1897. Então a Irmandade ela ficou praticamente quase todo o século XIX, né, tentando a construção através de levantamento de fundos, né. Um fato negativo foi que em uma visita pastoral do bispo, nesse meio desse século, né, ele desviou todo esse fomento dessa capela para a ampliação da igreja Nossa Senhora do Cabo. Fato este fez com que atrasasse, né, as obras de conclusão, né, e de construção dessa igreja, dessa capela, né. E o que nós temos enquanto fontes que marcam realmente essa inauguração data no final desse século, né, em 1893, onde se tem a solicitação de bênção, né, para o uso dessa capela. Aí a capela pode ser utilizada. Então aí os negros da Irmandade Antiga começaram a fazer o festejo Nossa Senhora do Rosário aqui, né? Então foi durante esses muitos anos os negros usaram a capela para fazer os festejos de Nossa Senhora do Rosário, para venerar Nossa Senhora do Rosário, conseguiram tirar ela da matriz de Nossa Senhora do Carmo e trazer ela para cá. A imagem de Nossa Senhora do Rosário que a gente está vendo aqui hoje, ela ficava na matriz de Nossa Senhora do Carmo, que foi construída na parte de cima de Betim. Então, para os negros venerar Nossa Senhora do Rosário, eles tinham que esperar a missa dos brancos acabar, para depois entrar na matriz Nossa Senhora do Carmo para venerar Nossa Senhora do Rosário. Então, com isso, eles quiseram fazer a própria capela aqui, né, para trazer Nossa Senhora do Rosário para cá. Tem que contar muitas verdades, né? A gente não pode erguer a história da capela sem omitindo as coisas. Mas alguns fatos que são verdade, hoje, às vezes, né, muitas pessoas não gostam. Né, foi tirado o dinheiro do negro para poder erguer outra matriz. Então, assim, o negro já pobre, tinha alguns que eram libertos, mas alguns eram escravos. Betim, a gente não teve muito relato de uma cidade escravagista, porque alguns historiadores, a gente tem muita dificuldade de encontrar em Betim senzalas. A gente encontra casa grande, né? As casas maiores, que Betim foi, durante muitos anos, foi o ciclo do café. Durante Betim foi uma cidade que era uma cidade de passagem, né? Que ligava ali o Médio Paraopeba, então assim, Sabará, Caeté. Então quem ia para o Médio Paraopeba, para a região de lá, Betim era uma cidade de passagem, era só para passar. Vamos passar lá para o Betim, dar uma descansada e continuar o trajeto. As pessoas que ficaram aqui foram muitas pessoas libertas, né? Muitos escravos que não eram, muitos negros que não eram escravos. Mas mesmo assim tiveram muita dificuldade com as coisas, sabe? Muita dificuldade de erguer. A população, assim, a gente imagina que a população naquela época, como o lado de cá era para ser o lado pobre da cidade, na verdade Angola era para ser o lado pobre da cidade, né? E na ideologia das pessoas com mais dinheiro, Betim era para ter crescido da linha para cima. Então, tudo quanto era... No entanto que a primeira caixa d'água é lá em cima, né? Na Praça Milton Campos. Então, tudo que era mais favorável foi construído da linha para cima. As pessoas que ficaram aqui foram muitas pessoas libertas, né? Muitos escravos que não eram... muitos negros que não eram escravos. Mas mesmo assim tiveram muita dificuldade com as coisas, sabe? Muita dificuldade de erguer. A população, assim, a gente imagina que a população naquela época, como o lado de cá era para ser o lado pobre da cidade, na verdade Angola era para ser o lado pobre da cidade, né? E na ideologia das pessoas com mais dinheiro, Betim era para ter crescido da linha para cima. Então, tudo quanto era... No entanto que a primeira caixa d'água é lá em cima, né? Na Praça Milton Campos. Então, tudo que era mais favorável foi construído da linha para cima. O negro, quando ele desembarcava ali na estação que fluía muito bem, eles não tinham condição de subir, então ficava por aqui mesmo, né? Então, é aquela coisa que a gente tem até hoje, né? Aos redores das rodoviárias, sempre tem aí aquelas pessoas com menos condições, né? Que
do lado de cada rio. É o povo do lado de cada rio. Então, e o lado de cá era o lado menos favorecido, porque aqui tinha um matador, aqui tinha um mau cheiro, que a população aqui quase que não aguentava, entendeu? O rio era muito sujo nessa parte aqui. Então, pro lado de cima era muito mais melhor. Então, pra cá, na visão deles, era um lado que não era para crescer. Então, o bairro Angola é Angola hoje porque teve muita comunidade negra de Angola, dos escravos de Angola, que se alojaram aqui nesse bairro, entendeu? Então construíram a capela aqui porque era aqui que eles viviam, né? Aqui que começou. E na nossa visão, né, pra gente, na visão assim, acho que de toda a sociedade, acho que Betim cresceu foi a partir daqui, né? Não a partir de lá. Betim, o bairro Angola, essa igreja. Inclusive a coroa portuguesa exigia muito que as capelas seriam erguidas em morro, porque o cristianismo reinava muito naquela época. Então eles, na visão, Deus tinha que abençoar a cidade de cima, entendeu? Então toda a capela tinha que ser erguida em cima para ela abençoar, virada para o município, ela tinha que ser erguida de cima, virada para a cidade para estar abençoando ali a cidade. Então é assim, uma história muito bonita, né, que a gente escuta. Já no século XX, né, nós temos um outro fator determinante, que é a proibição do congado por Dom Cabral, né, ali na década de 1920, né, a proibição do congado metropolitano. Então o congado ele ficou paralisado até a década de 60, né, porque o bispo da época, o arcebispo da época, ele via o congado como algo pagão, né, não entendia as tradições, não entendia as evoluções, né, um preconceito já pela questão da tradição negra em Minas Gerais e no Brasil. O que a gente tem também aí de informação correlata, na década de acho que 20 ou 30, que Dom Cabral proibiu em Minas Gerais o congado, virou caso de polícia. Então, por isso que foi um período que muitos dos reinados pararam e eles se abrigaram, eles foram acolhidos nos terreiros de Umbanda. Então, por isso que hoje tem uma ligação muito, muito forte entre o Congado, entre o povo do Congado e o povo da Umbanda. Porque durante décadas eles foram praticamente expulsos da igreja por Dom Cabral, aquele mesmo Dom Cabral, do bairro Dom Cabral, tal, foi arcebispo aí, e sendo expulsos já foram acolhidos junto aos terreiros de Umbanda. E por isso que a gente tem essa... Depois, muito tempo depois, é que há uma aceitação maior e eles voltam. Eles retornam para dentro, mas já com muitas das práticas, né, da própria de religiões de matriz africanas, outras, né, já mais incorporadas também a manifestação. Então, na década de 60, nós temos o retorno desse festejo, né, o retorno dessa manifestação congadeira, e é importante destacar nomes importantes da história do Congado, como João Belarmino, Joaquim Nicolau, Sr. Raimundinho, Sodalmo, nesse retorno do Congado. Fator esse que fez com que o Congado se tornasse patrimônio cultural, né, imaterial, e a Capela do Rosário também se tornasse um bem tombado. Então, o que é patrimônio cultural? É tudo aquilo que é importante para uma comunidade, para uma cidade, para uma nação, né? E está representada aqui na Capela do Rosário, né? Porque ela é importante, é o templo religioso mais antigo que nós temos, representa a tradição negra e a resistência negra resiliente que aqui ainda ocupa. Lá na rua de baixo, no canteiro da obra, se a polícia me prende, ô lelê, essa rainha me solta. Porque tinha muitos negros, né, na rua de baixo, no canteiro da obra, então era lá que eles iam buscar os escravos, né? Era aqui que os pessoal lá de cima vinham buscar os negros fujantes, né, os negros, os escravos. Onde é que tem negro? Tem na rua de baixo. E a rua de baixo era exatamente aqui, essa região da Angola, né? E aí, assim, aqui é o nosso santuário, aqui a capela é a nossa casa, a capela é a nossa sede, né? Então, a responsabilidade maior de zelar por esse patrimônio aqui hoje é do congadeiro. Embora a capela seja tombada como patrimônio material, mas cada madeira dessa, cada prego pregado aqui, foi pregado por os nossos ancestrais, entendeu? Para os nossos passados, nossos negros.
Então nós temos a obrigação de zelar por ela, né? Porque aqui faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, né? E faz parte do Congado, faz parte da Irmandade, que é a Capela de Nossa Senhora do Rosário, que já tem agora, né, mais de 200 anos, né? Então, em 2014 ela fez 214 anos, então, assim, tem mais de 200 anos essa capela, Deus da última vidraça que foi colocada aqui. E a Irmandade hoje, ela tem, inclusive em 2010, quando eu tomei posse da guarda, a gente tinha 11 guardas, né? A Irmandade aqui, dos Homens Pretos daqui de Betim, tinha 11 guardas. Mas hoje, infelizmente, só está com 4 guardas, né? Que são da Irmandade, só tem 4, mas já teve 11 guardas. Mas durante muitos anos a festa Nossa Senhora do Rosário ficou sendo lá no bairro de Vianópolis. E meu avô, São Raimundinho, comemorava em Esmeralda. Quando instalaram a Safran aqui em Betim, meu avô veio para trabalhar na Safran. Então, como ele veio quase todos os componentes do Congado, que era lá de São Joaquim, de São João Belarmindo, né, que fundou a guarda. Como ele veio para cá, quase todos os dançantes também vieram para cá, para Betim. E aí, São João Belarmino, como tinha a família dele lá, o pessoal, né, já era um pessoal mais que não se dispôs a vir para Betim naquele momento. O que ele fez? Ele passou a guarda, né, para o nome do meu avô. Então, meu avô se tornou responsável pela guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário. Então, em 1954, meu avô tomou posse dessa guarda. E está com ela até hoje, né? Mais de 70 anos que essa guarda está em nome do meu avô. Então, aí, com a popularização, com a modernização da cidade de Betim, as prefeituras sugeriram que a festa, que tirasse a festa, que até na época era uma das principais festas de Congado que tinha aqui em Betim, de manifestação cultural. Mas como era em Vianópolis, era um lugar distante do centro. Então as prefeituras entraram em consentimento com as irmandades e trouxeram a festa de Nossa Senhora do Rosário para o centro, para aqui, para a igreja de Betim. Tendo em vista que essa igreja ficou fechada durante muitos anos, ela entrou em decadência, né, ficou muitos anos fechada, ela quase virou ruínas. E aí o próprio município tinha decidido por derrubar a capela, né, para usar o terreno para fazer outra, ou até para ceder para a paróquia São Francisco. E aí foi aonde que o pessoal se mobilizou, né? A gente fez uma reforma na igreja, reformou a igreja toda, pintamos ela de novo e passaram de alguns anos depois, depois dessa reforma, a gente conseguiu aí com que o IFAMS tombasse a capela como um patrimônio imaterial, como patrimônio histórico, né? Então, assim, sabe, muitas pessoas de suma inteligência, mas que não tiveram muita voz naquela época. Então, quando eu tenho oportunidade de falar do meu povo, de falar da minha história, de contar do meu reinado, de contar do meu avô, do meu congado, eu faço isso com muito orgulho, sabe? Tenho muito orgulho de falar isso. Falo com muito carinho e vou aonde que for. Se for para precisar falar de nossos ancestrais, eu vou onde for. Porque eu acho, igual eu falei, eu sou a voz que eles não tinham naquela época, sabe? Então como muitas outras pessoas também no Congado também, que tem esse orgulho, sabe? Então a gente é a voz que eles não tiveram naquela época, hoje a gente tem a oportunidade de falar e de mostrar a nossa história, sabe?